Queridos alunos, sejam bem-vindos à aula online dos Encontros de Música Clássica e sejam muito bem-vindos ao maravilhoso mundo da música clássica. Vamos reverenciar a rainha de todas as artes. Viva a música! Hoje nós vamos para Viena, considerada a capital da música clássica. E essa fama de extremamente musical, Viena já vem com ela alguns séculos atrás. Nesta cidade maravilhosa viveram e trabalharam importantes compositores da história da música. Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, o pai e filho da família Strauss, o Johann Strauss pai e o Johann Strauss filho, Mahler e muitos outros. A origem de Viena remonta ao primeiro século da era cristã, quando os romanos fundaram um acampamento. Esse acampamento cresceu, se desenvolveu e se transformou na bela cidade de Viena. Uma cidade que tem um orgulho muito grande da tradição da sua dinastia monárquica, os Habsburgo, que foi uma das mais importantes e influentes instituições de governantes da história da Europa. Eles governaram Viena e a Áustria por 600 anos. Mas o que deu a fama de uma cidade musical aconteceu no final do século XVII e todo o século XVIII, quando o iluminismo apresentou as suas ideias do desenvolvimento do ser humano através da razão, do conhecimento, da cultura, da educação. E, especialmente em Viena, importantes governantes austríacos e também religiosos abraçaram essas novas ideias e deram muito apoio à arte e à cultura. As artes em geral, mas com um foco principal na música. Tanto que começou a atrair músicos de fora de Viena, como Vivaldi fez uma turnê e ficou uma temporada vivendo em Viena, até ele faleceu em Viena. Depois Chopin, quando fez sua primeira turnê pela Europa, primeiro lugar foi Viena. Viena é uma cidade elegante, sofisticada, culta e respira a música clássica. A Orquestra Filarmônica de Viena é considerada entre as melhores do mundo. Ela foi formada, inaugurada em 1842 por um grupo de pessoas e músicos que fundaram a Academia Filarmônica. Essa palavra filarmônica tem uma designação que foi já criada uma orquestra independente, desvinculada de governo monárquico ou republicano, mas com uma gestão privada. São pessoas e instituições privadas que buscam os fundos, que administram, fazem a gestão da orquestra. E a de Viena já começou com uma diferença extremamente democrática e toda a ação, toda a gestão com a participação dos músicos e com votação. Assim é o sistema da Filarmônica de Viena até hoje. Agora, as peculiaridades dessa orquestra que fazem dela uma orquestra especial. O músico, para entrar na Filarmônica de Viena, ele precisa antes fazer um teste, prestar um concurso para a Orquestra da Ópera de Viena. Depois de no mínimo 3 anos que ele atua na Orquestra da Ópera, na qual ele é observado, a evolução dele. Se ele deseja entrar na Filarmônica, ele tem que procurar o diretor da Filarmônica, expor a sua intenção e esperar que ele seja aceito, porque vai ser daí a votação de todos os membros da orquestra. Umas coisas especiais
da Filarmônica de Viena, ela só é formada por vienenses. Não tem músico estrangeiro na Filarmônica de Viena, como nas outras, que tem músicos às vezes do mundo inteiro. Lá não, são só vienenses. A primeira mulher a figurar como integrante da orquestra foi uma arpista em 1997. Ela já vinha trabalhando há 20 anos como uma musicista freelancer. Ela era chamada quando a obra que iam executar necessitava da harpa, estando na partitura, né, que ia ser executada. Só depois desses 20 anos como freelancer ela foi efetivada. Hoje a Filarmônica de Viena tem 4 mulheres e figura como uma das orquestras que tem menos mulheres no mundo. É o jeitão dos vienenses. E outras coisinhas mais que essa orquestra tem que a diferencia das outras. Por exemplo, os seus tímpanos, eles têm a pele que é esticada, daqueles grandes tambores. A da Filarmônica de Viena é de pele de ovelha. Já as outras orquestras têm essa película ou de plástico ou pele de bezerro. Aparentemente não faz diferença, mas sutilmente faz uma pequena diferença e vai somando todas essas coisas diferentes das outras que dá essa sonoridade especial na Filarmônica de Viena. Mais um detalhe dos instrumentos: as trompas e os oboés são feitos sob medida, especialmente para os músicos que vão tocar esses instrumentos. E os sons mais agudos não são tão agudos como os instrumentos das outras orquestras, um pouquinho menos. Tudo isso dá essa sonoridade inconfundível da Orquestra Filarmônica de Viena. Nós vamos agora assistir um pouquinho da história dessa orquestra numa preparação do último concerto de Ano Novo, o de 2020, que foi 1º de janeiro deste ano, e sob a direção do maestro letão Andris Nelsons. Falando de maestro, é importante também um outro detalhe dessa orquestra. Desde 1933, que a Filarmônica de Viena não tem um maestro titular responsável pela orquestra. Os músicos preparam a temporada com antecedência, convidando para toda a temporada os mais renomados maestros do mundo. Então, há uma renovação de condução, de comportamento, de relacionamento com o maestro muito rica. Agora, assistir a Filarmônica de Viena é muito difícil. Eles fazem concertos do meio da semana e no fim de semana. Para o meio da semana, a fila de espera é de 3 a 6 anos. Agora, para os fins de semana, 13 anos de antecedência. Isso porque já tem aquele público cativo de Viena. Então, são poucos os lugares que sobram para serem vendidos no mundo inteiro. Vamos assistir um pouco e ouvir a história desta maravilhosa orquestra.